Muito bem, gente, estamos chegando por aqui com a primeira parte do nosso estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus sobre o que é pecado segundo a Bíblia. Se eu contar para vocês, amados, que nos assistem, é mais ou menos o sexto ou sétimo vídeo que eu estou tentando gravar sobre esse assunto. É uma luta, é uma guerra para a gente conseguir gravar isso. A gente sabe que nós temos 3 adversários que nós enfrentamos na nossa vida. Sabe quais são esses 3 adversários? Um desses adversários eu vou falar para você então aqui hoje, no nosso estudo sobre o que é, sobre o que é pecado. É a primeira parte desse ensinamento para você também tirar aí as suas notas e estudar, e se tiver alguma coisa a mais que você possa acrescentar para a gente, será muito bem-vindo, A gente é aberto a sugestões, aberto também a ensinamentos, instruções, enfim, nós estamos aqui para aprender. Esse assunto ele é muito relevante, muito importante, porque a gente foi ensinado o pecado com outras coisas que não tem nada a ver. As pessoas se justificam usando outro evangelho. Ensinam outro evangelho, outras coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Então a gente vai ver hoje o que a Bíblia diz, o que o evangelho, o que Jesus diz sobre o pecado. Eu gostaria que você também pegasse, tomasse a sua Bíblia e estudasse com a gente para ter uma noção do que a Bíblia diz, do que o evangelho diz. Então é baseado nisso que eu quero trazer aí essa palavra, esse estudo sobre o que é pecado. Então convido você a meditar, também enviar esse vídeo para outras pessoas, nos quais poderão assistir, nos quais poderão aí também aprender um pouco do que a gente também aprendeu, A gente aprende, a gente ensina, e a gente passa para as pessoas aquilo que a gente quer que as pessoas conheçam. Bom, primeiramente, gostaria de dizer que para as pessoas que nos assistem, se inscrever no nosso canal, se inscreva no canal Boas Novas TV Juí. Cada vez que entrar um programa ao vivo aqui, você vai poder receber, Você vai poder aí ser notificado dos programas ao vivo aqui na Boas Novas TV. Tá certo? Então vamos nessa então, trazendo para você o que é pecado. Primeiramente eu quero alertar a igreja acerca de tais doutrinas que de tempos em tempos reaparecem entre os cristãos. São aquelas doutrinas que afirmam que o verdadeiro cristão nunca peca, e se pecar porque nunca nasceu de novo. Eu já ouvi isso, e já me disseram, me falaram isso. Então por isso que eu fui a fundo buscar uma resposta. Como? Quer dizer que depois que eu nasci de novo não peca mais? E essas doutrinas, além de não serem bíblicas, são também, como eu chamo, de mães da hipocrisia. E por quê? Primeiro, porque em tais doutrinas tem-se um conceito muito limitado de pecado. Somente quem não conhece a santidade de Deus, a natureza humana, é porque afirma tais doutrinas. E em tais, as perspectivas, as visões doutrinárias, se garante que o crente não peca, porque o conceito de pecado está limitado apenas à área do comportamento moral sexual. E em tais casos, se o irmão ou a irmã não adulteram e não se prostituem, então não pecam. E todos nós sabemos que este era precisamente o princípio que governava a estreiteza do conceito de pecado dos fariseus. Aí Jesus, no entanto, jamais acusou o comportamento moral deles, mas o que eles tinham dentro deles. Leia Mateus capítulo 23. E de fato, amados, eu sofro,
É quando vejo pessoas afirmarem que é possível, né, um crente viver sem pecar. Eu creio que a Bíblia ensina que é possível viver sem a cronificação da prática do pecado, né? Isso porque, do ponto de vista da palavra de Deus, o conceito de pecado cobre um campo vastíssimo, e não apenas a área do comportamento moral sexual. Se não, veja, né, ao pecado não se peca por omissão, por não praticar o bem. E quem não deixa de fazer o bem, leia Mateus capítulo 25, de 41 até 46, que Jesus fala, né, no dia que ele vai separar as ovelhas dos bodes, os bodes das ovelhas, ele não vai separar por causa de doutrina, entre aspas, né, de igreja, quantas almas ganhou, não. Veja lá, como é que ele vai fazer a separação? Mateus 25, 41, 46. E quem é que não deixa de fazer o bem? Você nunca deixou de fazer o bem, amado? Pelo amor de Deus, seja honesto. Leia Isaías 58, do versículo 6 ao 10, e me diga se você está fazendo tudo aquilo que Deus diz que espera que você não deixe de fazer. Ao pecado onde se peca por motivação. Nesse ponto, aparecem todas aquelas coisas que brotam de dentro do coração e contaminam o homem. Os maus desígnios, é tudo aquilo que nasce lá dentro e contamina o homem. Os maus desígnios. Você nunca pensa mal de ninguém? A prostituição, você nunca passa um pensamento impuro na sua mente? Ou será que nem de brincadeira você nunca sentiu inveja dos tempos bíblicos nos quais não era um problema moral um homem ter mais de uma mulher? Os furtos, aqui nós vamos do furto clássico até o furtos, né? Furtos de empregado. Você furta o seu empregado, você furta no mercado quando lhe dão um troco errado. E eu falo até de furtos aqui, até os melhores pastores praticam quando roubam, né? Sermão dos outros sem citar a fonte, quando pregam ideias de outros sem mencionar onde ouviram, induzem o povo a pensar que eles descobriram tal coisa. E tem pessoas que vieram, né? Tem pessoas que vieram para o Evangelho, vieram para a igreja, né? Vieram para a igreja, amados, e estacionaram num fato, achando, como a gente estava falando aqui, que pecado é só o pecado sexual, né? Que não adulteram, eles não traem, mas aí roubam, né? Enganam, tiram proveito, benefício, exploram. Todas essas coisas são furto. Como eu estava falando aqui, tem pessoas que muitas vezes, quando uma outra pessoa dá o troco errado para ela, ela pega em bolsa. E é crente. Crente que fica explorando os outros aí, fica invejando o serviço dos outros, fazendo preços menores só para tomar o serviço do irmão. Tem muita gente, comete isso, e acha que está tudo bem. Agora nós temos também os homicídios, que é o sentimento que alguns vão ter em relação a mim e a essa mensagem, apenas porque estou tirando as roupas de suas hipocrisias em público. Mateus capítulo 5, do versículo 21 até o 26, lê lá. Os adultérios, que são antes de tudo motivacionais, como diz Mateus 5, 27 e 28. A avareza que está presente no coração da maioria dos crentes, que tem posses e que eu conheço. Avarentos, as malícias, e aqui, então nem se fala. O dolo, aquela segunda intenção nas ações, a lascívia, que é o apetite sexual pelo próximo, que devaneia nessa viagem mental. A blasfêmia, que começa no espírito de murmuração, reclama de tudo, passa pelas doutrinas erradas e pode chegar ao cúmulo de afrontar a Deus. A soberba, o que habita em maior ou menor grau todos os corações humanos, especialmente dos líderes religiosos. E a loucura, que aqui não é a doença mental, mas a presunção de pensar de si além do que se deve.
Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E é interessantíssimo que Jesus punha todos os males dentro da mesma fonte, sabe qual é? O coração. E aumenta muito a extensão de pecado que nasce da motivação, vem de dentro e vai do desejo maligno à morte do próximo. E nessa lista nós temos aí a motivação sexualmente impuras, bem como a pecado de pensamento, da língua, do mau uso do dinheiro, da esperteza, da inveja e outros males que só Deus conhece. Quem pode dizer diante de Deus que está acima desses dramas da carne, da alma, do espírito? E aos pecados que se peca por comissão. Ora, tais pecados são tão violentamente fortes e profundos que Isaías sabia que ninguém escapa deles. São os pecados que se peca por se fazer parte da engrenagem da injustiça no mundo. Isaías 6,5 diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías era um profeta, homem de Deus. Foi o homem que escreveu o maior livro da Bíblia, do livro dos profetas, com 60 e quantos capítulos? 66, se eu não me engano. E ele diz que quem pode dizer? Ele estava dizendo, olha o profeta dizendo aqui em Isaías capítulo 6, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No entanto, a fim de que se saiba da existência de tal pecado, nossos olhos têm que ter visto o santo. Aqueles que nunca ficaram cara a cara com a santidade daquele que é santo, 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 é que ousam pensar que não pecam também por comissão. É também por causa de tal percepção que Daniel e Neemias confessaram os pecados deles e os pecados do povo. Vê lá em Neemias 1,7, Daniel 9,5. E ora, nesse sentido, a própria doutrina da chamada quebra de maldições implica como princípio na ideia do pecado por comissão. O pecado de outros pode cair sobre os descendentes, ou seja, muitas vezes os descendentes experimentaram aí os efeitos e consequências históricas naturais dos erros dos seus antepassados. Mas há um karma inquebrável nisso. Essa é a primeira parte dessa mensagem maravilhosa sobre o que é pecado. Assista ao segundo vídeo falando sobre o que é pecado. A segunda parte traz muito mais para você. Deus abençoe. E se inscreva no nosso canal, se inscreva e você vai ser notificado toda vez, aperta o sininho lá, dá joinha, e toda vez que a gente entrar aqui você vai receber as mensagens que a gente traz para você. Tá bom? Boas Novas TV Juí, trazendo a verdade da palavra de Deus para que você aprenda. A segunda parte desse vídeo fala muito mais do que é pecado.